paz, Senhor Jesus, irmãos. Paz e graça a Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Nesse vídeo eu vou seguir falando sobre o livro do Apocalipse. Nesse eu vou falar sobre o capítulo 5. Tem muitos capítulos que eu ainda nunca gravei aqui no canal, então minha intenção é acabar com essa brecha. Eu gostaria que todos os capítulos de Apocalipse eu tivesse comentado pelo menos uma parte do capítulo aqui no canal, falando alguma coisa. E nesse em específico eu vou mostrar aqui no capítulo 5 o Cordeiro, o Jesus Cristo, recebe a adoração dos 24 anciãos, dos 4 seres viventes e de milhões de anjos. Eles se prostram perante ele e eles vão falar: digno é o Cordeiro de receber a sabedoria, o louvor, a glória. Então vou fazer a leitura disso, e o objetivo de mostrar tudo isso é falar que existem linhas de interpretação, como por exemplo os testemunhos de Jeová. Existem várias linhas de interpretação que eles tentam reduzir o Senhor Jesus a um alguém inferior, a um alguém que não pode receber adoração. Então tem pessoas que entendem que você não pode pedir diretamente para Cristo, sendo que lá em 1 Timóteo, capítulo 5, vai falar que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Então significa que se ele é o único mediador, significa que você pode se dirigir a ele. Tem outros textos, como por exemplo, quando Estevão está sendo apedrejado e ele clama para o Senhor Jesus receber o Espírito dele. Então tem várias passagens ali ao longo da Escritura que mostra para a gente Cristo recebendo oração, recebendo adoração. Então isso sempre foi bíblico. Eu já tenho um vídeo muito antigo que eu falo sobre esse mesmo assunto, só que dessa vez eu vou deixar inclusive esse vídeo na descrição. Depois que você assistir esse vídeo, veja o outro vídeo, só que aquele vídeo é mais antigo e esse é bom a gente falar de novo para a gente atualizar. E nesse vídeo eu não vou ler aqueles textos que eu leio no outro vídeo. Nesse eu quero ler o texto de Apocalipse capítulo 5 de forma exclusiva. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Quando o texto fala dos 7 chifres e dos 7 olhos, está apontando para os 7 Espíritos de Deus, que são 7 atributos da manifestação do Espírito de Deus naquela pessoa. Em Isaías capítulo 11, vai falar desses 7 Espíritos, que seria o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Então, contando das 6 atributos que tem ali. Se a pessoa usar a Septuaginta, se a pessoa entende que a Septuaginta era a Bíblia que era usada pelos apóstolos, vai também falar do Espírito de piedade. Então, 7 atributos do Espírito de Deus. Uma pessoa que tem o Espírito de Deus, ela manifesta esses 7 atributos. Isso é muito interessante. E isso se encontra completamente em Cristo. Por isso que ele é apresentado ali como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Depois vai falar o seguinte: veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, os 24 anciãos e os 4 seres viventes, eles vão se prostrar diante do Cordeiro. Então, esses anjos, eles são de uma estatura muito maior em poder e em autoridade do que nós somos nos nossos dias de hoje, porque Deus é sujeitar o mundo vindouro a nós, não aos anjos. Só que no momento atual, esses anjos, eles têm um poder muito maior do que o nosso, e eles vão se prostrar diante do Cordeiro. Então, se até esses anjos estão se prostrando diante do Cordeiro, quem somos nós para não clamar ao Senhor Jesus pela nossa salvação e também por qualquer outra coisa que a gente tenha necessidade? É a Cristo que a gente vai recorrer. Então, existem linhas que vai falar para você pedir para o Santo Antônio, para o São José, para todos esses santos. E a pessoa nega pedir para o próprio Cristo. E vai ter outras que vai falar que você só pode pedir para Deus. Então,
ambas estão erradas. Lógico que você pedir para santos é uma coisa muito pior, só que você pedir diretamente para Cristo é algo que está sendo ensinado na Escritura, justamente porque ele é digno de tomar o livro dos 7 selos, porque ele comprou de toda a terra homens de toda tribo, povo, língua e nação para Deus. E é isso que vai ser dito ali. Ou seja, o Cordeiro, ele pagou um preço para salvar a humanidade. Por isso que ele é digno da adoração. É isso que vai ser dito no cântico, que eu vou fazer a leitura. E entoava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. O texto está dizendo que Cristo comprou de toda tribo, povo, língua e nação homens para Deus e os constituíste reino e sacerdotes. Essa questão de se tornar reis e sacerdotes, isso já aparece desde o Êxodo capítulo 19, quando Deus tira o povo do Egito e fala: vocês serão reino de sacerdotes, nação santa, povo separado, exclusivo de Deus. E o plano de Deus naquele momento era fazer com que o povo de Israel, ele reinasse, governasse toda a terra, tanto de forma política, porque eles seriam reis, como também de forma sacerdotal, porque eles seriam ministros de Deus para levar o evangelho, levar a palavra da salvação ali, de que Deus libertou eles do Egito, trouxe eles até Canaã, eles passaram por um deserto, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o único que tem poder. Todo esse plano era previsto para o povo de Israel daquele momento. Só que eles não cumpriram aquilo que Deus queria. Depois, Deus vai transferir essas promessas para o Israel espiritual, o povo de Deus, a igreja, e isso vai se completar plenamente no milênio, quando a gente vai abençoar todas as famílias da terra e vai também governar essas famílias. Então, o mundo vai ser um mundo de justiça durante esses 1000 anos. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, sabedoria, força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, em tudo que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Então esse texto ele é muito importante porque Cristo está recebendo ali o livro selado de 7 selos e ele é o único que é digno de lhe desatar os selos, porque ele comprou para Deus com seu sangue homens de todos os lugares da terra. E o fato de ele ter feito isso é justamente porque ele se fez carne e ele venceu o pecado, ele obedeceu todas as leis que tinham sido estabelecidas. Então, como ele nunca pecou, o sangue dele comprou homens de toda tribo, povo, língua e nação. E isso é interessante justamente porque o poder com que ele fez isso é o poder da obediência. Então, não poderia ser simplesmente, sem ter feito nada disso, ele chegar lá e querer o livro de 7 selos. Porque é interessante você entender que livro seria esse também. Existem várias interpretações, só que ao longo do Antigo Testamento, a Bíblia só fala de 2 tipos de livros. Existe o livro da vida e existe os livros das obras. Esses livros das obras, eu entendo que se trata desse livro dos 7 selos, porque o Cordeiro só é digno de lhe desatar os selos, ou seja, de ler o que foi praticado de bem e de mal durante toda a história humana. Ele só é digno de fazer isso justamente porque ele se fez carne e ele obedeceu todas as leis, estando nas mesmas condições que todos os outros homens. Ou seja, ele é capacitado para julgar todos os homens, porque ele viveu na pele dele tudo aquilo que nós estamos vivendo. Então, ele sabe das nossas dificuldades, sabe das nossas tentações, sabe da nossa falta de fé, ele sabe de todas as coisas. Só que ele
venceu tudo isso. Então, todos aqueles que vão alegar que só cometeram crimes porque eles estavam com dor, Cristo viveu isso e sabe que mesmo ele tendo sentido dor, ele não cometeu aqueles crimes. Então, por isso que ele é digno de lhe desatar os selos e julgar todas aquelas obras, porque ele não cometeu nenhum pecado. Por esse motivo, ninguém podia simplesmente olhar para o livro, nem lhe desatar os selos, porque aqueles anjos de maior grau, de maior potência ali, embora eles não pecaram, eles não passaram pelas provações que Cristo passou. Então, para poder desatar os selos, para poder julgar aquelas coisas que estão escritas naquele livro, é necessário a pessoa ter vivido aquelas coisas. Ou seja, Cristo, por ter se feito homem e ter vencido o pecado, significa que ele é digno de fazer o julgamento. E ao mesmo tempo de também perdoar os delitos que tiverem sido cometidos ali, seja por ignorância, seja por arrependimento, tudo ele vai ser capaz de fazer justamente porque ele cumpriu toda a lei. Então, o julgamento vai pertencer ao Senhor Jesus Cristo, justamente porque ele venceu toda a lei, ele venceu o pecado e ele venceu também a morte. Então, esse é o vídeo. O vídeo está mostrando que Cristo está recebendo adoração de 4 seres viventes, dos 24 anciãos. Tem o meu outro vídeo que eu também já gravei sobre esse assunto há muito tempo atrás. Assista o vídeo porque lá eu faço a leitura do texto de Atos, lá eu faço a leitura de outros textos também da palavra e mostrando Jesus recebendo adoração, recebendo a oração dos seus servos. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo. Deus abençoe.